Esse era o tema do acampamento de 2013, na igreja que eu fazia parte. E eu queria fazer uma música que fosse mais simples, mais acessível para as pessoas, com menos acordes que o normal, e que falasse daquilo que nós trazemos para a igreja quando chegamos. Que muitas vezes é um coração que parece estar feliz, e é isso que a letra diz. O coração parece estar feliz, mas não está. E só encontra, né, só encontra felicidade, real felicidade, quando esse tesouro, ou o que há de mais importante, esteja em Deus. Então, o nosso coração, os nossos desejos, os nossos sonhos, estando em Deus, né, meu coração está em Deus. E a letra até vem dizer, só de ti dependo, ante a ti me rendo. Então, a única maneira da gente se livrar de todo o rancor, de todo o nosso eu, é se rendendo ao Senhor, entregando o coração para Ele, né? Deixando o nosso coração nele. Amém. Irmãos, antes de começarmos a cantar a canção, a gente quer dividir um pouco com você tudo isso aí, esse sentimento de colocar confiança no Senhor, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos aprender o refrão juntos? Pode passar o refrão da música, por favor? Pode passando. Isso, aí. Olha aí o que está dizendo. Vamos aprender? Só em ti eu posso confiar, desejo te entregar meu coração. Só de ti dependo, ante a ti me rendo e me prendo em tuas mãos. Mais uma vez. Só em ti eu posso. Seja um momento de entrega ao Senhor. Ante a ti me rendo e me prendo em tuas mãos. Vamos louvar juntos. Machucado o coração e até pensava estar feliz, mas revelou ausência e dor. Eis-me aqui, eu vim buscar restauração e esquecer da cicatriz e me livrar desse rancor. Só em ti eu posso confiar, desejo te entregar meu coração. Só de ti dependo, ante a ti me rendo e me prendo em tuas mãos. Depois de muitos momentos como esse, olha o que acontece. Levo daqui um sentimento especial, novo sorriso, nova fé, convicção que vem do amor. Meu coração, meu tesouro está em Deus, por isso um canto divinal há de soar dos lábios meus. Só em ti eu posso confiar, desejo te entregar meu coração. Só de ti
Graça e paz, irmãos. Muita alegria em poder compartilhar hoje a palavra com os irmãos num culto tão bonito, tão festivo, tão alegre. E eu queria pedir aos irmãos licença nesse momento, para que o nosso momento de culto, em alusão ao mês do ensino, pudesse ser transformado numa grande sala de aula. Não sei se você tem o costume de vir para a Universidade da Vida, para a Escola Bíblica Dominical. Mas é de fundamental importância que você conheça mais sobre o seu Salvador. Que você conheça mais sobre a Palavra de Deus. Porque na verdade a nossa fé, e não só a fé, mas a nossa vida, deve estar alicerçada na Palavra de Deus. E aí o próprio Jesus fala da diferença de quem ouve a Palavra e a pratica, e de quem ouve a palavra e não pratica. Com isso, irmãos, não sei se todos têm o costume de vir à escola dominical. Quem tem, já sabe do que eu vou falar. Quem não tem, possivelmente você não... É muito provável que você não tenha uma boa impressão de sala de aula. Porque muitas vezes no ensino normal, né? No ensino, na escola normal, muitas vezes aprendemos algumas coisas que a gente olha e se pergunta e faz assim: eu vou usar isso aqui na vida onde? Raiz quadrada da hipotenusa, vai usar onde? Né? E aí isso causa uma... Bem, pelo menos em mim causou. Essa escola é diferente, essa sala é diferente. Por que essa sala é diferente? Por algumas questões, por algumas razões. Primeiro, como vamos ensinar a palavra de Deus, a gente tem certeza de uma coisa. Tudo que nós aprendemos da palavra de Deus, ela é prática, ela é viva, ela é eficaz, ela é para ganhar vida no nosso ser. Ela pula das Escrituras ao nosso ser e nos convida a uma mudança, a uma transformação, a um novo jeito de ser, de pensar e agir. Extremamente prática. Outra diferença de uma sala normal, de ensino normal, para essa sala aqui, com a licença poética dos irmãos, é que para uma aula ser boa, normalmente se depende da capacidade do professor. Bem, isso aqui é totalmente diferente, porque nós dependemos... Se depender da minha capacidade, está ruim, viu? Mas nós dependemos da capacitação do Espírito Santo, que nos dá dádivas sem limite, que nos dá os profundos conhecimentos da sua palavra, que nos revela os mistérios de Deus. E isso faz toda a diferença. Ele transforma o ordinário em extraordinário. Então é com essa perspectiva que eu queria começar hoje e começar também orando. Esse é um diferencial da nossa grande sala de aula de hoje. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus, nos ensina a Tua palavra. Vem com Teu Espírito Santo. Na verdade, o Senhor já está aqui. Mas eu te peço que de uma forma especial, intervenha aqui em nós. Fala ao nosso coração, que nós possamos, ao voltar para casa ou para qualquer outro lugar que iremos, ter certeza que aqui encontramos com o Senhor, ouvimos a Tua voz e fomos transformados pela palavra poderosa, que é capaz de dar vida aos mortos, que é capaz do nada de fazer tudo. Que o nosso coração possa ser terra frutífera, terra boa, para essa palavra frutificar e frutificar para a eternidade. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente vai pensar hoje um pouquinho no Evangelho de João, ok? O mais teológico dos evangelhos. Depois eu vou explicar por quê, mas o mais teológico dos evangelhos. Por que eu vou falar do Evangelho de João? Porque a juventude, na qual eu sou professor, seminarista Pedrinho e seminarista Isaías ensinam,
a gente está trabalhando o Evangelho de João. E também, ao mesmo tempo que a gente vai expor aqui um panorama do Evangelho de João, já é um comercial, que se você quiser fazer parte, vai ser um grande prazer ter você lá conosco, vai ser incrível, porque o Evangelho de João realmente, toda a palavra de Deus é inspirada, mas o Evangelho de João ele tem uma beleza singular, e é sobre essa beleza singular que a gente queria começar conversando hoje. Uma das coisas que torna o Evangelho de João singular é o seguinte: algumas características. Uma delas, os longos discursos de Jesus. Você sabe que na Bíblia tem 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e o de João. O de João, para você ter ideia, 90% do Evangelho de João, cerca de 90% do Evangelho de João, o conteúdo é inédito, você só encontra no Evangelho de João. Esse Evangelho, ele tem uma ênfase grande nos discursos de Jesus, nos longos discursos de Jesus. A gente, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 6, encontra Jesus discursando sobre que ele é o pão da vida. E aí você vai ver esse discurso, né? No 8 você encontra Jesus falando que ele é a luz do mundo. No 10 você escuta Jesus falando que ele é o bom pastor. Do 14 ao 16, é incrível que você entende o discurso do cenáculo. Jesus no cenáculo, discursando ali só para os seus discípulos, falando aos seus discípulos sobre coisas profundas demais, sobre o Espírito Santo, sobre a função dele, ele se apresentando como uma videira. No 17, a gente escuta, a gente entende, a gente conhece a oração sacerdotal de Jesus, no momento de profunda intimidade de Jesus e seus discípulos. E aí a gente, na íntegra, um capítulo 17 inteiro do Evangelho de João, é a oração sacerdotal de Jesus, que inclusive Jesus ora pela gente. Diálogos de Jesus é uma coisa muito presente no Evangelho de João. Todos nós sabemos dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira, certamente, né? Podemos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou isso num diálogo com Nicodemos, numa conversa com Nicodemos. Jesus não fez assim, vamos agora sistematizar a fé, tomo 1. Não, diálogo com Nicodemos, capítulo 3, nós vamos ver Jesus falando várias coisas, inclusive o versículo central da Bíblia, que é esse. Capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana, Jesus conversando com aquela mulher. No capítulo 9, Jesus e um cego de nascença. Capítulo 11, Jesus entra num diálogo com a família de Lázaro, que culmina na ressurreição de Lázaro. Incrível o Evangelho de João. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é conhecido como os evangelhos sinóticos, porque eles são parecidos, semelhantes. O Evangelho de João, ele é um ponto fora da curva, podemos dizer assim. Nele acontece a complementação dos evangelhos. E João tem algumas características muito específicas. As afirmações de Jesus sobre ele mesmo são incríveis. As autoafirmações de Jesus são sensacionais. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Porque antes de Abraão, eu sou. Nossa. Uau. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Quando conhecemos a palavra de Deus, não é uma ideia que conhecemos, é uma pessoa que conhecemos. É a pessoa do próprio Deus. E no decorrer da mensagem, os irmãos vão entender isso de forma mais clara. Evangelho de João, eu comecei falando que era o mais teológico dos evangelhos. Isso é pela ênfase que se dá.
João, o evangelista, ele apresenta Jesus Cristo como Deus. Deus que se vestiu de carne e andou aqui entre nós. Já os outros evangelhos também são maravilhosos e se completam. Mas em Mateus, Jesus é apresentado como rei. Em Marcos, como servo sofredor. Em Lucas, como homem perfeito. E João como Deus. Logo, o mais teológico, teologia, diálogo sobre Deus, a gente encontra. O mais teológico, assim dizer, não é à toa, é o Evangelho de João. Outra característica do Evangelho de João é que ele tem um aspecto universal. Por quê? Vocês sabem que a palavra de Deus, ela chegou na nossa mão por providência e soberania de Deus. Mas os autores sagrados, possivelmente, certamente, não tinham noção que iam chegar até hoje, século 21. E quando cada escritor sagrado se propôs a escrever, eles tinham em ênfase, eles tinham no coração um público-alvo, um público específico, os seus contemporâneos, aqueles que faziam parte do seu tempo. E com esse fim, escreveram, né, os vários livros das Escrituras e também os Evangelhos. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus foi escrito pensando nos judeus. Você escuta e você vê em Mateus muitas referências sobre o Antigo Testamento, muitas referências sobre genealogia. Por quê? Porque, judeu, presta atenção, Jesus é o Messias que devia vir. E assim também nos outros evangelhos, nós vemos que as ênfases, nós conseguimos enxergar pela história, que as ênfases eram diferentes. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele é muito atraente para os romanos. Certamente ele foi escrito pensando, João Marcos, companheiro de Paulo e Barnabé, mais de Barnabé do que Paulo. Quem está ciente do livro de Atos aí pode entender melhor isso. Não vou me debruçar sobre isso, que a hora é avançada. Mas João Marcos escreveu pensando nos romanos, não nos romanos cidadãos de Roma. Lucas pensando em alcançar os gregos, ao excelentíssimo Teófilo. Está lá logo no comecinho de Lucas. E de João aos judeus e gentios, a todo mundo. É o evangelho mais abrangente no seu alcance. Vocês estão comigo aqui? É importante você estar comigo, vamos lá. A gente prestar atenção aqui para não se perder. Tá joia, gente? Tudo que a gente está falando aqui tem uma aplicação. Tudo tem uma aplicabilidade. Não perde isso de vista não. Ok? João, o autor, nossa gente, que autor sensacional. O autor é incrível. Vocês sabem que Jesus, tinha uma multidão que seguia Jesus. Vocês sabem que da multidão tinha 12 apóstolos. Vocês sabem que dos 12 apóstolos, tinham 3 que vivenciaram experiências incríveis com Jesus. Como, por exemplo, a transfiguração, como no momento da ressurreição da filha de Jairo. Jesus está lá com 3. Quem são esses 3? Quem lembra? No barquinho, né? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Dos 3, João era o mais íntimo de Jesus. João era aquele que nasceu e reclinava a cabeça sobre o seu peito, que tinha intimidade de dizer ao Senhor, como é bom estar aqui com o Senhor, pertinho, colado, o mais íntimo, o mais chegado. E João é alguém incrível. O apóstolo do amor, você vai ver as 3 epístolas de João, você vai ver que ele é o apóstolo do amor. Inclusive, irmãos, fazendo uso da história dos pais da igreja. Não sei se vocês sabem, mas João foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Todos os outros foram mortos por causa da palavra. João morreu de idade avançada mesmo. Né? João escreve Apocalipse na ilha de Patmos, quando ele estava lá exilado. Mas depois, houve o tempo dele voltar
para a sua igreja, para a igreja que ele pastoreava. João era pastor da igreja de Éfeso, a maior igreja gentílica. E diz a história que no final da vida do apóstolo, ele bem velhinho, sem poder nem sequer andar, e tendo muitas dificuldades de falar algumas palavras, ele era carregado até a igreja, no braço, colocado para falar. E ele não dizia muitas palavras, além de que, filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Imagina se eu ouvir todo domingo esse sermão. Filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Alguém de profunda ternura, o apóstolo do amor. E um dia chegaram para João. João, apóstolo João, por que você sempre repete, filhinhos, amai-vos uns aos outros? E João, de forma maravilhosa, isso é a história da igreja, vai dizer primeiro, porque é o mandamento do Senhor. Segundo, se apenas isso for feito, será o suficiente. Amemos uns aos outros. Mas vocês sabem, né, gente? Nem sempre foi assim. Amém ou misericórdia? Está dividida a igreja. Não vim aqui para dividir, irmãos. Unidade. Gente, João foi transformado por Jesus. Esse homem que termina a vida dizendo, filhinhos, amemos uns aos outros, não é o mesmo que começa. É uma nova criatura. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas. Esse não é o nosso texto base. O nome disso é Instruções para a Viagem. Como a gente está estudando o Evangelho de João, então a gente vai se apoderar de outros textos para poder chegar lá. Lucas, capítulo 9. Dá uma olhadinha lá. João 9. Vou ler. Gente, desculpa. Ato falho. Lucas 9:51. Vou ler aqui com os irmãos, tá joia? E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Olha o versículo 54. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Gente, João, apóstolo do amor. A cena é o seguinte, Jesus está indo para Jerusalém, para lá ser morto. E Jesus manda, gente, vão na frente aí, prepara o caminho aí que eu vou chegar lá. Só que quando eles iam entrar na Samaria, os samaritanos barraram. Aí chega João e Tiago, irmãos, o apóstolo João, o apóstolo do amor, que lava a cabeça sobre ele, botando a fita, e diz assim, Senhor, quer que mande descer fogo do céu para resolver esse problema? Gente, em Jesus somos nova criação. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Não é a mesma criação, é uma outra criação. Não é a criação vinda de Adão, mas é a criação vinda do próprio Deus. Vamos agora para o nosso texto base, que tudo isso aí se fecha de forma maravilhosa. Evangelho de João, capítulo 1. Gente, eu estou correndo um pouquinho porque a hora está bem avançada. Tá joia? Mas se vocês tiverem misericórdia, a gente passa mais um pouquinho. E pode ser que você aprenda mais sobre... Tem coisa aqui que eu estou suprimindo. Suprimo ou vou? Os irmãos favoráveis, levantem as mãos. Brincadeira. Gente, tem mais coisa para dizer, mas eu estou segurando. O que é que a gente faz? Vamos resolver isso aqui em Família Batista. Você está preocupado em sair na hora ou você está preocupado em ouvir tudo? Ouvir tudo?
Então não abre João 1 não, abre em João 20. Propósito do livro, irmãos. É muito importante entender o porquê o livro foi escrito. Vai acabar tarde, a culpa é dos irmãos, hein, gente? Vamos lá. Propósito do livro, gente. Por que João escreveu o Evangelho de João? A gente já entendeu que é para os judeus e os gentios. Mas por que ele escreveu? Uma pergunta fundamental. Quando você for ler na sua casa, qualquer livro da Bíblia, por que esse livro foi escrito? Sensacional. Você não precisa viajar muito na história e pegar muitos textos de fora. Você vai pegar no próprio texto, normalmente você vai encontrar o propósito pelo qual ele foi escrito. Ok? João 20, 31. Olha só o que é que diz. Mas estes foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Por que o Evangelho foi escrito? Para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, mas não é aquela fé racional, é aquela fé que toma conta de todo o ser e faz com que você tenha vida por causa do nome dele. Tenha vida. Oxe, eu não tenho vida não. Quando o ser humano nasce, ele tem a vida da criação. João vai trabalhar isso de forma fantástica. Mas em Jesus nós somos uma nova criação. Lembra que João fala sobre novo nascimento? Jesus, no diálogo com Nicodemos, é necessário nascer de novo? João, ele vai trabalhar isso aí. Para que vocês tenham vida. Parafraseando, para que vocês tenham uma nova vida no nome dele. Crer para ter uma nova vida. Vamos lá, João 1. Texto base é esse aí. No princípio era o verbo. João 1, versículo 1, vamos ler do 1 ao 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Amém ou misericórdia, irmãos? Amém. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Incrível, né? Sensacional esse texto. Perfeito. Gente, esse texto aqui ele fala da nova criação. Completamente. De cima a baixo. Pastor, onde é que você está vendo isso? Pensa comigo numa coisa. Esse texto se parece com algum outro texto da palavra? Gênesis 1. A criação. A criação em contraste ou em complemento com a nova criação. As semelhanças e as diferenças. Podemos dar uma olhada em Gênesis 1? Vamos dar uma olhada lá.
Gênesis 1. Gênesis 1, do 1 ao 4. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O que é que a gente pode listar aqui de comum, um texto e outro? Primeiro que os dois começam falando do princípio, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis. No princípio era o verbo. João. Inclusive esse era o verbo dá uma ideia de eternidade. E combate uma heresia que o apóstolo João estava combatendo na época, o gnosticismo. Que dizia que Jesus foi criado. Não, Jesus não foi criado, Jesus é Deus. No princípio, na eternidade, era o verbo. É como se fosse assim, no princípio, reticência ao contrário, voltando assim, ó. A eternidade para lá, já existia Jesus. No princípio era o verbo. Os dois textos falam de princípio. Os dois textos você encontra a palavra como agente criador. Sim ou não? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E aqui você encontra o verbo. A palavra viva. A palavra que se transforma em ação. A palavra em ação. Logos. Dizendo que tudo que foi criado só existe por participação dessa palavra. Olha só, e o verbo estava com Deus e era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Versículo 3 afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nega que sem ele nada do que foi feito podia se fazer. Não afirma e nega como sim, não. É dizendo assim, ó, tudo foi feito por Jesus, por meio da palavra, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Se Deus, Jesus está sendo apresentado aqui como a própria palavra de Deus, a palavra criadora, o agente de fazer todas as coisas. Se ele é o verbo, se ele é a palavra, que estava com Deus, era Deus, que participou ativamente da criação, segundo o apóstolo João, e que tudo foi feito por intermédio dele. E em Gênesis a gente descobre que tudo foi feito por intermédio da palavra. A gente entende com a participação de Jesus na criação. Sim ou não? Deu para entender mesmo? Gente, eu estou vendo que algumas pessoas não entenderam. Pegou ou não pegou? Beleza. Portanto, você sair daqui entendendo. Jesus é a própria palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é uma pessoa. É o verbo vivo que se fez carne e andou entre nós. É o que existia desde o princípio. É o que era Deus, que é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nele, versículo 4, dá uma olhadinha aí, mantém tua Bíblia aberta. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, ou não detiveram. No Gênesis 1, a separação entre luz e trevas. A própria palavra de Deus, do caos do Gênesis, onde o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, até que a palavra de Deus disse que haja luz. É Ele mesmo que está aqui em João, dizendo, olha, Ele é a luz dos homens. Ele é a luz dos seres humanos. Jesus, a palavra viva. Irmãos, uma coisa muito interessante a gente pensar. No versículo 4 ele está dizendo que Jesus é a luz dos homens. Versículo 9, Jesus diz o seguinte: ali estava a luz, a verdadeira luz,
que ilumina todo homem que vem ao mundo. Pergunta: Jesus ilumina todo homem que vem ao mundo, sim ou não? Então todos os homens do mundo são crentes. E como é que Jesus é a luz que ilumina todos os homens? Não deu para ouvir todo mundo, mas Jesus é o Criador. Nós só existimos por causa dele. Jesus é o protagonista da criação, que dá luz a todo ser humano. E Jesus é o protagonista da nova criação, que todos aqueles que receberam têm a própria luz dele, dissipando as trevas do pecado e da perdição, na qual estávamos perdidos por causa da natureza decaída. Na primeira criação, antes da queda, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, de forma plena, para desfrutar de um relacionamento pleno com ele. Só que em Adão a humanidade caiu. Logo, manchou essa imagem perfeita de Deus que era o ser humano. E por isso que todo ser humano, todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é filho de Adão. Filho de Deus nos tornamos ao receber Jesus. Ao crer em Jesus, versículo 12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Uma nova criação, para refletir a imagem e semelhança de Deus. Uma nova criação, a imagem e semelhança. Por isso que nós vemos o apóstolo Paulo dizer que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas e tudo. No Apocalipse nós vemos que um novo céu e uma nova terra virá. E Deus morará com seu povo. A semelhança do Éden. Por isso que Jesus vai dizer a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Não adianta maquiar. Não adianta dar uma de crente. Não adianta entender cognitivamente a palavra. Mas não deixar ela ser vida em você. O Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus que se despiu da sua glória. Tomou forma humana, vestiu aqui a nossa carne, para nos dar a possibilidade de nascer de novo, de voltar a refletir plenamente, a gozar, a desfrutar a paternidade de Deus. Normalmente os filhos se parecem com o pai. Pai e mãe, né? Filiação. Irmãos, necessário é nascer de novo. Necessário é receber Jesus. Necessário é crer em Jesus. A palavra crer se repete 98 vezes no livro de João. Ele escreveu para que a gente creia em Jesus. E essa parte do texto finaliza, essa parte dessa exposição finaliza, dizendo que o Verbo se fez carne e andou entre nós, que vimos a sua glória. O homem que estava decaído foi expulso do jardim, destituído da glória de Deus. A glória de Deus veio ao homem, cheia de graça e verdade, por meio
do próprio Deus. Irmãos, a gente precisa entender que Jesus aqui é apresentado 100% Deus, 100% homem. Que Jesus de fato se despiu do que ele era, se despiu da sua glória, sem deixar de ser Deus, se fez homem limitado para nos salvar, para que tenhamos vida por meio do seu nome. Dá uma olhadinha rápida, ou então uma nota para ler em casa. Colossenses 2,9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O próprio Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 5. Sai agora não, gente, a gente está acabando. Mas não perde isso não, sabe por quê? A gente está ouvindo muita informação. A gente precisa entender onde essa informação vai ser prática na nossa vida. E vocês sabem, a cereja do bolo só vem no final, né? Vamos lá. João 17,5. E agora, Jesus orando, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Coisas práticas que a gente precisa entender dessa exposição, irmãos. Jesus é digno de qualquer esforço. Jesus é digno de qualquer sacrifício. Gente, eu não preciso fazer sacrifício porque Ele é o sacrifício perfeito. Mas Jesus é digno de toda renúncia que eu faça por Ele. Nada que eu possa renunciar nessa vida se compara ao que Ele renunciou por mim. Digno é o Cordeiro que se fez ser humano. Para de lutar com Deus. Renuncia já, agora, tudo. Ele renunciou à sua glória, o que é indizível em palavras humanas, para que você viva com Ele de forma plena. E por que você não renuncia às migalhas que o mundo lhe dá? As migalhas que muitas vezes estão vindo do inferno, do diabo. Irmãos, Ele é digno. Ele é digno. Guarda isso no coração. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você não pode dizer não a Ele. E o que é que Ele está pedindo hoje para você? A um jovem rico, Ele disse o seguinte: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, agora vem e me segue. Ele é digno. A Abraão deu os pés de Isaac. Ele é digno. Por que você está lutando com ele? Como Jacó? Ele é digno. Ele tudo entregou por você. Entrega tudo a Ele. Ponto. Segunda coisa que a gente precisa entender. É um desdobramento disso. Mas a gente precisa entender. Jesus se esvaziou da sua glória. Nós precisamos nos esvaziar da glória que não temos. Jesus tinha glória. Tem glória. É o Rei da glória. Se esvaziou completamente para nascer como um bebê. Semelhante ao Toniel que foi apresentado aqui. Totalmente dependente de cuidado, de atenção, se esvaziou. Servo obediente até morte e morte de cruz. Ele sim tinha glória e se esvaziou. Não se apegou, não usou como usurpação o fato de ser Deus. Enquanto a gente se apega a uma glória que nem existe, gente. Estou falando da glória humana. Estou falando da glória, talvez, da sua formação superior. Estou falando da glória passageira, do dinheiro que você acha que tem. Dá um vendaval, esse vento vai, esse dinheiro vai. Jesus abriu mão da glória que Ele tinha. Abra mão da glória que você não tem.
Gente, se o Senhor hoje decidir levar você, será que Ele vai dizer, louco, que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Não te apega a nada não. Não se acha superior a ninguém por ter, por ser, por saber fazer. Não se apega a isso. Ele se esvaziou. A gente não tem de que se esvaziar, gente. A gente já é vazio. Se Ele não nos encher, estamos perdidos. Se Ele não nos encher da nova vida, ai de nós, filhos de Adão. Por fim, se a palavra de Deus criou o céu e a terra, se a palavra de Deus é apresentada como uma pessoa, o próprio Jesus Cristo, qual relacionamento devemos ter com essa palavra? Qual relacionamento devemos ter com a palavra de Deus? Se não de dedicação, se não de entrega, se não de submissão. Se dedique a conhecer a palavra de Deus. Se dedique a obedecer a palavra de Deus. Não tem como você adorar a Deus sem a palavra de Deus. Não tem como você agradar a Deus sem a palavra de Deus. Quando você encontra com a palavra de Deus, você encontra com o próprio Deus. Porque Ele é a palavra que se fez carne e andou entre nós. E Ele se chama Jesus. Que a sua vida seja guiada pela palavra de Deus. O Evangelho de João foi escrito para que a gente creia. Creia em Jesus. Confia nele tudo que você é. Confia nele para o que der e vier. Se entrega, descansa, repousa sobre ele. A sua religião não é suficiente para salvar você. O seu jejum não é suficiente para salvar você. Os seus atos de justiça não é suficiente para salvar você. Todas essas coisas podem ser até boas. Mas na hora que a gente cruzar a linha dessa vida, nada disso vai valer. A única coisa que vai valer é se recebemos o Filho de Deus e se cremos nele. É isso, irmãos. Queria terminar esse momento dando a oportunidade para você. Primeiro, que já é cristão, mas que não está com a vida submetida à palavra de Deus. Que está se apegando a uma glória que você acha que tem, mas não tem. A entregar tudo ao Senhor. Segundo, quero fazer um convite a você, que ainda não recebeu Jesus, e que ainda é filho de Adão, que é uma criação, apenas uma criatura. Hoje Deus quer fazer de você, filho amado e querido, para você refletir completamente a imagem da glória dele, aquilo pelo qual você foi criado para ser. Sabe que você foi criado para uma coisa? Para ser filho de Deus, para se parecer com ele. Só que sem ele você não consegue isso. Para isso você precisa receber Jesus, crer em Jesus, submeter sua vida à palavra. E esse é o momento de você vir aqui à frente, se é isso que você quer. Não sai daqui sem recebê-lo. Se você quer hoje aceitar Jesus, vem aqui, não perde essa oportunidade. A gente vai cantar e eu vou estar aqui esperando você. E mais do que eu, o próprio Jesus espera você, para que as coisas velhas na sua vida se tornem passado e que tudo se faça novo, pelo poder da palavra que cria todas as coisas. Vem. Senhor bendito, te louvamos, porque é o Senhor que proporciona em nós um novo nascimento. Nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes na Tua palavra, a dedicarmos tempo
submissão ao Senhor, entendendo que somos tua criação em Jesus, e em Jesus somos nova criação, nova criatura, feitos à tua imagem e semelhança para refletir a tua glória, Senhor, a refletir a imagem do Pai. Nos ajuda, Senhor, a refletir a tua imagem, em nome de Jesus. Perdoa todas as vezes que a gente tem errado, fracassado, ido de encontro à tua palavra e feito o que te desagrada, Senhor. Misericórdia, perdão, Pai, em nome de Jesus. Transforma-nos, Senhor, dependemos da tua mão, somos incapazes por nossa própria natureza, mas vem com teu poder do alto, com a obra santificadora do teu Espírito, e transforma as nossas trevas em luz. Faz que nós possamos exalar o bom aroma de Jesus Cristo, e que aqueles que não te conhecem ainda, ou que não nasceram de novo, o Senhor possa proporcionar novo nascimento, o teu Espírito possa convencê-los do pecado, do juízo e da justiça. Assim te oramos, Senhor, crendo, por causa do teu nome, em nome de Jesus. Amém.